Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma live da Escola da Advocacia Geral da União. Aguardando o nosso convidado de hoje, Márcio Belocchi. Agradecendo aí a participação de todos que estão entrando para nos acompanhar. Olá, Mazola, tudo bem? Ah lá, já sei. Cadê? Peraí. Aqui, achei. Ué, gente, aí... Pronto, acho que agora deu certo. Cadê? Não! O que acontece? Acho que agora foi. Ah, deu certo! Deu certo. Eu tava te aguardando no computador. Eu vou desligar no computador, então. Eu vou desligar no computador, eu fico aqui no celular. Pronto. Ai, no celular é mais fácil. Embora, sabe, Márcio, eu sempre sofro um pouquinho para começar. Aí depois vai. Porque eu tava no celular, e aí vou até tentar botar o celular aqui, que eu tô com um apoio de computador. Aí ele ajuda aqui. Prontinho. Bem-vindo! Muito obrigado. É uma alegria, uma honra recebê-lo aqui no Instagram da Escola da Advocacia Geral da União. Muito obrigado. Há muito tempo a gente estava tentando combinar uma live, mas aí deu certo. Parecia que estava longe, né? E quando a gente vê, já estamos em setembro. Já estamos aqui no 11 de setembro, né, Rita? Pelo amor de Deus. Já estamos aqui. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a participação de todos que estão entrando aí para participar da nossa live. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação aqui do nosso convidado de hoje, o Dr. Márcio Belocchi. Ele é graduado pela PUC de São Paulo, tem LLM em Londres, é especialista em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mestre em Processo Civil pela PUC, com nota 10, distinção e louvor. E nós vamos falar justamente hoje sobre o tema da dissertação dele de mestrado. Está aqui o livro, publicado pela editora Revista dos Tribunais. Livro muito legal, a gente vai falar bastante dele hoje. E é doutorando em Processo Civil pela USP. Multitalentoso, advogado super competente, dedicado, poliglota. O Márcio fala inglês, francês, italiano, alemão, espanhol e agora está estudando japonês. Pouco. É DJ, fotógrafo, apaixonado pela mulher mais incrível que eu conheço. Então é um homem de extremo bom gosto. Tinha que falar, né, Rita? Tinha que falar. E, além de ser essa pessoa super simpática, esse amigo super querido, realmente escreveu um trabalho maravilhoso, que a gente já vai falar. Eu até comento com as pessoas, sabe, Márcio? A gente tem
muita gente talentosa na advocacia pública da União. E temos grandes especialistas em arbitragens. Mas eu gosto, nas lives, de trazer pessoal de fora. Porque a gente areja, a gente amplia os horizontes. Eu acho super importante essa oxigenação. E você é uma pessoa assim, que realmente amplia os horizontes. Isso quem lê seu livro vai notar. Então, desde o prefácio, a bibliografia, o trabalho que você desenvolveu, é algo que realmente nos enriquece muito, nos acrescenta muito e nos faz ver de outras perspectivas o tema. Então, eu acho isso super importante. Eu tenho aproveitado as lives para fazer esse tipo de contato assim, com profissionais que têm uma experiência diferenciada, que nos acrescenta muito. E eu vou começar a live de hoje. Eu fiz uma live com a Ana Nery que eu finalizei com uma poesia. E a sua eu fiz diferente. Eu vou começar com uma poesia. Da Marta Medeiros. Quem morre? Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem não se deixa ajudar, quem destrói seu amor próprio. Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos. Quem não muda, não se arrisca a vestir uma nova cor, ou não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem evita uma paixão e seus redemoinhos de emoção, justamente as que resgatam o brilho dos olhos e o coração aos tropeços. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz, com seu trabalho ou amor. Quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás do sonho. Quem não se permite, pelo menos uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. Viva hoje, arrisque hoje, faça hoje, não se deixe morrer lentamente. Então, é assim que eu começo a nossa live de hoje. Muito lindo, Rita. Que você vive intensamente. E é essa intensidade que a gente vai trazer aqui hoje para quem está participando conosco. E a primeira pergunta que eu vou começar fazendo para você, que a gente vai falar sobre... Esqueci do tema da live, esqueci de falar qual que é o tema da live. O nosso tema da live é arbitragem e precedentes vinculantes. Então, nós vamos conversar aqui com o Márcio a respeito da aplicação dos precedentes vinculantes pelo árbitro no âmbito da arbitragem. Então, para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho, Márcio, a respeito da natureza jurídica da arbitragem, se vige o princípio da autonomia da vontade das partes. Há limites na arbitragem? Bom, Rita, antes de começar a responder as perguntas para você, e principalmente essa pergunta que você fez agora, eu queria te agradecer, muito o convite que você me fez, eu queria agradecer muito a escola da AGU. E realmente, Rita, você mencionou um ponto que você trazer advogados, né, da advocacia particular para a escola da AGU, isso acaba arejando. Eu estou tendo essa sensação também num sentido oposto. Eu estou fazendo uma cadeira de doutoramento na USP, que é sobre arbitragem e poder público. E eu estou tendo contato com determinadas pessoas que são da área da arbitragem no direito público, e mais do que isso, ou mais abrangente do que isso, pessoas que atuam muito tempo no direito público, e é uma área com a qual eu não milito, com a qual eu não atuo. E isso tem sido muito bom para mim, tenho aprendido muito, aos 52 anos. E aí você falou, você proclamou, é ótimo, você declamou essa poesia, aliás, uma poesia linda, que eu acabei conhecendo através de um outro amigo, numa outra situação, e essa poesia realmente é maravilhosa. E quando você diz que a gente tem que viver intensamente, ou a poesia diz que a gente tem que viver intensamente, é isso mesmo, sabe, Rita? Porque quando eu falo que, na verdade, eu não sou DJ, eu toco música, fotógrafo, fotografo, eu gosto de línguas, é porque tudo isso, para mim, é novidade, é algo que me faz, que me areja,
que me alimenta. E eis que eu tenho uma grande surpresa, uma grata surpresa, de há 4 anos atrás, conheci o grande amor da minha vida, que foi quando eu conheci você também, que é essa mulher maravilhosa da qual você falou também na sua introdução. E qual não é a minha surpresa? Que ela tem exatamente essas mesmas características que eu. Então, é a união daquele anelzinho de Shazam da infância, que você nem deve ter vivenciado isso, porque você é muito mais nova, mas Não, eu conheço. anéisinhos, eles se juntavam. Então, realmente é isso, é viver intensamente, e tanto melhor quando a gente pode descobrir essa intensidade na maturidade da vida. E tudo isso para dizer, Rita, que, na verdade, também esse livro que eu acabei escrevendo, que foi a minha dissertação de mestrado convertida em livro, ela foi algo também que, para mim, foi uma surpresa. Por quê? Porque eu já não tinha mais a intenção de continuar minhas atividades acadêmicas, estudar. Eu já estava com 40 e poucos anos, com 47 anos, quando eu comecei o mestrado na PUC. E, realmente, a coisa acabou acontecendo. E veio esse tema, que foi muito discutido, à época já era bastante discutido, porque tinha acabado de entrar em vigor o Código de Processo Civil em 2015, a lei da arbitragem tinha sido alterada também pela lei de 2015, que a alterou. Então, tudo em ebulição, e esse tema veio exatamente nesse momento. Então, daí que surgiu esse livro. E para te responder a primeira pergunta, natureza jurídica da arbitragem. Já se discutiu muito sobre a natureza jurídica da arbitragem, mas hoje se tem um posicionamento majoritário no sentido de que ela tem uma natureza mista. Ela é contratual no seu nascedouro e ela é jurisdicional no seu trâmite. Então, na verdade, até é algo que eu tenho trabalhado na minha tese de doutoramento, que eu estou agora na USP, exatamente jurisdição e arbitragem, cujo precursor dessa discussão aqui no Brasil foi o grande professor Carmona, professor de todos nós, né? E eu estou tentando me aprofundar sobre um aspecto um pouco diferenciado de jurisdição e arbitragem. Mas é uma natureza mista. Tem jurisdição, sem dúvida alguma. E, obviamente, que nasce, e o princípio regedor desse instituto arbitragem é o princípio da autonomia da vontade das partes. Só acontece a arbitragem porque as partes tiveram essa intenção de contratar essa jurisdição privada. Porém, não há limites? Deve haver limites. Então, se nós pegarmos a própria lei de arbitragem, no artigo 2º, parágrafo 1º, ela fala que as partes poderão discutir as técnicas que serão adotadas ou as regras que serão adotadas no procedimento arbitral, desde que se respeite ordem pública e bons costumes. Então, há uma limitação. Ou aquilo que tem sido muito agora, né, em moda, a questão do tudo é mitigado, rol mitigado. Então, seria alguma coisa como uma liberdade mitigada. Ótimo. Eu achei muito interessante no seu livro que você destacou muito bem as palavras do professor Arruda Alvim, como você mesmo disse, palavras sempre muito bem-vindas, numa palestra que ele proferiu sobre o sistema de precedentes e a sua receptividade. E nessa palestra ele afirmou que o juiz exerce poder normativo e que esse poder é íncito à sua atividade. Então, para o professor Arruda Alvim, o ato normativo do juiz não viola a regra da tripartição dos poderes, por apenas interpretar a lei, cuja criação é função primária do legislativo. Essa atividade judicial de interpretar a lei, inserindo um novo elemento no direito, é exercida de forma derivada, como ocorre quando da criação de um precedente. Não legisla. E você traz também no livro diversos julgados interessantes em que se verifica esse poder normativo do juiz. Isso já mostra como sua obra é arejada. Casos, inclusive, que vieram a ser inspiração para subsequentes alterações legislativas, o que demonstra que o poder normativo se deve conferir ao juiz e definitivamente não viola o princípio da tripartição dos poderes. Ao contrário, propicia uma cooperação entre os poderes, sempre em prol da sociedade dos jurisdicionados. Então, eu queria te perguntar se existem diferenças fundamentais entre as funções do juiz togado e do árbitro. E se você acha que é o fato do juiz togado estar inserido numa estrutura hierarquizada, né, do Poder Judiciário,
que teria como efeito obrigá-lo a obedecer os precedentes vinculantes. Qual que é a sua visão a respeito disso? Então, a primeira parte da pergunta seria se há diferenças substanciais entre árbitro e juiz. Isso, entre as funções do árbitro e do juiz. As funções. Bom, na verdade, Rita, também está na lei de arbitragem, artigo 18, a colocação ou a definição ou estabelecimento no sentido de que o árbitro é juiz de fato e de direito. Então, na verdade, o que o árbitro faz é exatamente o que o juiz faz. No que difere? Difere que na jurisdição arbitral não há o ius imperium, que é exatamente o que dá ao juiz togado a possibilidade de executar atos de coerção. Então, o ius imperium, esse sim, é único e exclusivamente derivado do Estado, ou pertencente ao Estado. O árbitro, por não ter ius imperium, ele tem uma determinada limitação nos seus atos, em virtude de não poder torná-los exequíveis, ou fazê-los exequíveis, ou executá-los. Então, a única diferença na atuação do árbitro e do juiz, a meu ver, é exatamente essa. Ou seja, o árbitro, no momento em que ele toma uma decisão, para essa decisão ser exequível, se não esponte própria pela parte para quem essa decisão é dirigida, deve-se ir ao judiciário. No mais, o árbitro é juiz de fato e de direito nos termos do artigo 18 da lei de arbitragem. Agora, o fato de ser... Então, quando você pergunta se é o fato de o juiz togado participar de um esquema hierarquizado que o faz respeitar, ou o faz, ou torna obrigatório o respeito ao precedente vinculante, a meu ver, não é isso que faz. E já acabo até adiantando um pouco uma posição, mas não é o fato de o juiz togado participar de uma hierarquia ou de uma organização judiciária que o torna obrigado ao precedente vinculante, mas sim pelo fato de o precedente vinculante estar inserido nesse sistema. E o sistema, ele é uno, princípio da universalidade. O direito, ele é uno. Então, seja aquilo que se tem na arbitragem, seja aquilo que se tem na justiça estatal, as questões elas devem ser conversáveis. É princípio da previsibilidade, segurança jurídica, né? Princípio da isonomia. Como se tratar diferentemente uma situação na arbitragem daquela que foi tratada identicamente no juízo estatal. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas não em casos como os de aplicação de precedente vinculante. Tá. E você fala também no seu livro a respeito dos canais de comunicação. Exatamente isso que você estava dizendo aí, que o ordenamento jurídico é uno, né? É um só, é um sistema. E eu queria que você falasse dos canais de comunicação da arbitragem com esse ordenamento jurídico, com esse sistema, né? Ou seja, até que ponto a arbitragem pode ser vista dentro de uma bolha, né? Com as suas regras próprias, sem qualquer interferência, né? Com princípios próprios, que nada tem a ver com esse sistema jurídico, com o nosso processo civil. É interessante, porque essa terminologia bolha, eu tenho que dar, obviamente, os louros à minha mulher, né? A professora Tereza Rudalvin. No momento em que eu estava escrevendo, eu lembro direitinho, eu estava em Curitiba, nós estávamos sentados à mesa da sala de jantar de casa. Quando eu comecei a desenvolver esse posicionamento, ela perguntou, então para você a arbitragem não é uma bolha? Eu falei, opa, é isso mesmo, bingo. A arbitragem não é uma bolha. Porque há uma tendência de determinados arbitralistas no sentido de ter a arbitragem como uma bolha. Eu lembro que uma vez eu participei de um painel, eu não lembro em qual evento que foi, mas o expositor que estava ao meu lado, quando eu estava palestrando, que era exatamente sobre esse tema sobre o qual nós falamos agora, quando eu terminei a minha fala, ele falou, mas Belloc, você tem que entender que a arbitragem é um sistema diferenciado. Sim, a arbitragem tem um sistema diferenciado, como o tributário tem um sistema diferenciado, como o direito administrativo tem um sistema diferenciado, mas todos eles devem se conversar. Todos eles não podem viver numa bolha. Então a arbitragem não pode ser fechada numa bolha. Ela tem que estar aberta com as suas peculiaridades próprias, com as suas características próprias e conversando-se com as demais áreas do direito.
Isso é o princípio da universalidade do direito. É uma conversa entre todos os elementos que compõem o direito. Pela tua risadinha, deve ser o Léo que está aí do teu lado. Não, é a Marcelinha. Então você manda um beijo para essa moça. Marcela, um beijo para você. Então, essa é a minha posição, Rita. No sentido de que, realmente, a arbitragem tem suas peculiaridades, mas ela tem que se conversar. E hoje é um tema até muito discutido também, né? A interseção entre jurisdição e arbitragem. Ana Marcato fala muito isso, que é uma figura, um exponencial no tema. Maria Carol Neri tem um livro escrito sobre isso. Sim. Tem muita gente falando sobre isso. Outro dia peguei, não lembro qual foi, uma palestra de um ministro do STJ, é o nome dele que eu não lembro, que também falou, se não me engano foi o ministro Cueva, que deu uma palestra sobre essa questão da interseção judiciário e arbitragem, ou seja, realmente não se tem como ter arbitragem numa bolha. O ministro Salomão também fala isso. Ou, de repente, foi o ministro Salomão, Rita, mais fácil que eu esteja enganado. Então, não, mas pode ser que os dois tenham dito também. Então, eu acho isso mesmo, não pode ter E a arbitragem hoje é considerado jurisdição, né? Que nem você estava falando. Uhum. O Carmona já falava isso há muito tempo atrás, né? Que é uma forma de jurisdição. Então, não pode ser visto realmente dentro de uma bolha, né? Já Exato. Que é jurisdição. Exato. Você vê, você tem hoje em dia, na própria lei de arbitragem, você tem dispositivos que te remetem ao Código de Processo Civil. A professora Selma Lemes, ela sempre falou, porque tem, eu até sempre conto um exemplo muito engraçado até. Foi a primeira audiência arbitral da qual eu participei, foi numa Câmara de Arbitragem de Belo Horizonte, a Camarb, cuja secretária à época era a Flávia Bittar, que hoje é vice-presidente dessa Câmara, foi eleita agora recentemente, e o painel era formado por nada mais, nada menos do que professor Zé Carlos Magalhães, da USP, professor saudosíssimo Luiz Olavo Batista, e um terceiro que era uma pessoa... Não, inicialmente era uma pessoa de Minas Gerais, sem nenhuma expressão na arbitragem, e depois veio em substituição o senador atualmente Anastasia. E na primeira audiência, que era audiência de assinatura de termo, eu cheguei com o Código de Processo Civil. O professor Magalhães, que era o presidente, do alto da sua educação, falou: só gostaria de lembrar a todos os presentes que isto é uma audiência arbitral e não uma audiência forense. Eu já logo coloquei o meu CPC para baixo da mesa. Mas a professora Selma Lemes, ela sempre disse que não há aplicação do CPC, não há aplicação do CPC, porém, princípios processuais constitucionais são aplicáveis à arbitragem também. E o que eu dizia, hoje são expressos dispositivos na lei de arbitragem, expressos dispositivos no Código de Processo Civil, que um remete ao outro. Então, há dispositivo na lei de arbitragem que diz que são aplicáveis aos árbitros todos aqueles requisitos para suspeição e impedimento do juiz togado. Na lei de arbitragem, nós temos a remissão às cartas arbitrais. A lei de arbitragem fala que a sentença arbitral é um título executivo judicial. O Código de Processo Civil trata das cartas arbitrais. Ou seja, há efetivamente uma conversa entre as diversas áreas no sistema. Sim. E o Código de Processo Civil veio justamente deixar isso bem claro para todo mundo. Bem claro. Né? Exatamente, Rita. E o que torna um precedente vinculante no nosso sistema jurídico? Já que a gente vai falar da aplicação dos precedentes vinculantes. Bom, Rita, eu sempre vou, nesse ponto, eu vou atrás de pessoas como o professor Tucci, como a professora Teresa Rodalvin, como o professor Fábio Monerá. Tem pessoas que realmente têm se especializado nessa questão de precedentes. E a precursora, e os precursores, a professora Teresa Rodalvin e o professor Tucci. A meu ver, o que forma, ou os precedentes vinculantes, são aqueles precedentes que dão ensejo, basicamente que dão ensejo à reclamação. Uma vez um precedente vinculante, formado no âmbito do judiciário, não respeitado no âmbito do judiciário, dá ensejo ao ajuizamento da reclamação, a ação autônoma. Porém, hoje em dia, nós temos, agora, recentemente, um acordo da ministra Fátima Nancy Andrighi, dizendo que, na verdade,
contra uma decisão que viola um precedente vinculante, não seria o caso de ajuizamento de reclamação, mas sim, a depender da espécie de decisão, normalmente seria a interposição de um agravo retido, o que, a meu ver, viola explicitamente Código de Processo Civil e a própria Constituição Federal, que diz que o órgão prolator da decisão, e que, no caso, um precedente vinculante, é quem deverá zelar, garantir a autoridade de suas decisões. A meu ver, essa decisão não está em conformidade com o sistema. Mas, basicamente, precedentes vinculantes, para responder a tua pergunta, seriam os precedentes que dão base ao ajuizamento de uma reclamação. É isso que eu sustento no meu livro. Certo. E de acordo com os autores que a gente estuda, né, que participaram, inclusive, da elaboração, né, do Código de Processo Civil de 2015, que tem esse entendimento que essa foi a intenção do legislador. Né? Então, a gente pode dizer que essa foi a intenção do legislador de 2015. Exatamente, Rita, muito bem colocado. E para que o árbitro esteja vinculado aos precedentes vinculantes, você acha que seria necessário uma disposição legal expressa? Não, a meu ver, não há necessidade de uma disposição legal expressa. Mais uma vez, volto à questão de um sistema, volto à questão daquilo que foi a intenção do legislador e volto àquilo que é a questão de arbitragem não viver numa bolha. Então, eu não sei se vai ser objeto da tua pergunta lá para frente, de se o árbitro está ou não vinculado. Se você vai perguntar sobre isso, eu não vou responder agora qual que é a minha posição. Mas acho que já todos já devem antever qual que é a minha posição. Mas, no meu entendimento, para respeitar o precedente vinculante, não é necessário que a autoridade, no caso, e especificamente o árbitro, componha o órgão do Poder Judiciário, até porque ele não compõe o órgão, a hierarquia do Poder Judiciário. Eu entendo que ele, efetivamente, ele tem que respeitar o direito. É uma questão de que as partes estipularam na convenção arbitral, e aqui, no caso, a gente está tratando de uma arbitragem cuja aplicabilidade é do direito brasileiro, se as partes assim avançaram na convenção arbitral, o árbitro respeitar o precedente vinculante, no meu entendimento, é ele respeitar o direito brasileiro e, portanto, julgar exatamente de conformidade com o que foi a intenção das partes. Certo. Então, já ficou claro aqui para todo mundo que você entende, né, que o árbitro pode, então, mencionar a existência de um precedente vinculante ou afastar a sua aplicação no caso, né, que ele estiver decidindo. Sim. Então, agora, entrando especificamente... Já entrando na aplicação dos precedentes à arbitragem. Tá. E realmente eu tenho que esclarecer sempre muito, porque há pessoas que falam, mas espera um pouquinho, então você entende que o árbitro ele tem que repetir uma decisão judicial? O que eu entendo que deve ser feito num procedimento arbitral cujo objeto discutido é idêntico a um objeto ou a a uma questão, a uma matéria que já foi julgada e que é objeto de precedente vinculante. O que a meu ver, deve acontecer? Então, nós temos uma convenção de arbitral que estipulou a aplicabilidade do direito brasileiro. No momento em que o juiz, em que o árbitro vai proferir a sua decisão, há três hipóteses que eu imagino sempre. Há uma hipótese de ele efetivamente aventar ou verificar que tem um precedente vinculante. Há a possibilidade de ele simplesmente passar batido por essa questão, porque precedente vinculante não se aplica. E há uma outra hipótese, que é o fato, ele desconhece aquele precedente vinculante. Certo. Então, de novo, aplicação do direito brasileiro. Proferida a sentença arbitral. Na hipótese de uma das partes já ter apontado para o tribunal arbitral de que há um precedente vinculante exatamente no mesmo sentido daquela questão discutida, e isso, a meu ver,
não é uma questão, uma discussão meramente acadêmica. Por quê? Porque eu consigo imaginar uma questão societária litigada em um alto volume. Então, suponhamos questão de minoritários de determinadas companhias abertas, que tem a sua representatividade discutida se pode ser por advogado, se pode ser por um outro sócio, se não pode ser por outro sócio, todos entram com uma avalanche de ações no judiciário. Essa questão, ela é decidida. Ela forma, a meu ver, se for no caso de um RDR, de um IAC, ela forma um precedente vinculante. A meu ver também, num recurso especial repetitivo, ou num recurso extraordinário que subiu, obviamente, pela repercussão geral, a questão discutida no âmbito desses instrumentos forma precedente vinculante. As partes, nesse procedimento arbitral, estão discutindo exatamente aquela matéria. Proferida a decisão que julga contra esse precedente vinculante. Aí a parte pode ter apontado que há um precedente vinculante nesse sentido e que deve ser respeitado, ou a parte simplesmente não falou nada, o tribunal arbitral decide, e decide contrariamente a esse precedente vinculante. Uhum. O que eu entendo que comporta esse caso? Embargos de declaração. Para falar tribunal arbitral, tem um precedente vinculante aplicável a esse caso. O tribunal arbitral não é que ele tem que efetivamente aplicar o precedente vinculante. Aí vem as regras de interpretação do precedente vinculante. Então, a partir do momento que o tribunal arbitral analisa esse precedente vinculante e vê que é uma distinção do caso discutido naquele procedimento arbitral, ele pode exercer a distinção e fundamentar o porquê da não aplicabilidade daquele precedente vinculante a este procedimento arbitral. Uhum. O tribunal arbitral, ele pode tomar esse precedente vinculante, analisá-lo e falar: eu não estou afeito porque isso pertence ao Poder Judiciário. E eu não estou afeito às decisões proferidas pelo Poder Judiciário e eu não estou obrigado a respeitar nenhum precedente vinculante. A meu ver, este é um problema. Por quê? Porque ele tem que efetivamente respeitar e, no mínimo, dizer não é aplicável a este caso. E se for aplicável, ele deve seguir exatamente a decisão proferida em sede de precedente vinculante. Eu gosto de deixar muito claro, porque, na verdade, até eu tenho uma consequência jurídica para o descumprimento. Eu não sei se você quer deixar para uma outra pergunta ou se eu já embalo. Você que me diz, porque eu não... Não, a gente vai... Não, vamos explorando. Nós temos tempo ainda, tá? Então... A gente tem tempo ainda. Tem live que eu tenho que correr, mas não é o nosso caso, não. A gente ainda tem tempo. Então, eu deixo para falar sobre a consequência jurídica do descumprimento do precedente vinculante para depois. Você vai perguntar? Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Se as partes podem cobrar do árbitro essa manifestação sobre o precedente vinculante. Você falou que caso o árbitro exista um precedente vinculante, caso o árbitro ele não faça nenhuma menção, não faça nenhum esclarecimento por que ele está deixando de aplicar, por que ele está afastando o precedente, aí as partes podem cobrar. Sim. A meu ver, sim, e mediante embargos de declaração. Mediante embargos de declaração. Mediante embargos de declaração. E o tribunal arbitral, ele tem que, no mínimo, fundamentar o porquê da não aplicabilidade desse precedente vinculante àquele caso. Por quê? Porque se ele não o fizer, nós teremos uma falha de fundamentação nessa decisão. Ótimo. Que, em virtude do 32 da Lei de Arbitragem, que remete ao 26 da Lei de Arbitragem, é um dos fundamentos para o pedido de anulação com base no artigo 33, a ação do artigo 33 da Lei de Arbitragem. Uhum. Agora, a juíza apresentei um pedido de esclarecimentos. Certo. O tribunal arbitral simplesmente diz que não está afeito. O outro exemplo que eu dei era o caso de não fundamentar, não dizer nada. Então, eu tenho não só um problema de falta de fundamentação, mas, a meu ver, e vários arbitralistas me criticam por isso, há também aí a não aplicabilidade do direito brasileiro. E por força disso, não aplicando o direito brasileiro, já que o precedente compõe o direito brasileiro, e tudo gira em torno, Rita, do que é o direito.
Isso que é muito importante, porque a gente passa para uma questão filosófica. Então, por isso que eu digo, não dá para ficar somente no processo civil, não dá para ficar somente na arbitragem. Nós temos que trabalhar como um todo. Então, se eu não tenho aplicabilidade do precedente, num caso idêntico, eu tenho um problema de não aplicação do direito brasileiro. E, portanto, o tribunal arbitral, ele julgou fora da convenção arbitral, porque as partes estipularam que a aplicabilidade era do direito brasileiro. E, portanto, a meu ver, e aí também eu sou saraivado de críticas em alguns momentos, em alguns painéis, eu entendo que há a possibilidade do ajuizamento de uma ação anulatória, para se anular essa decisão arbitral que julgou fora do precedente vinculante, ou contrariamente ao precedente vinculante, e que ao menos não fundamentou o porquê da não aplicabilidade do precedente vinculante em virtude da distinção. Porque, obviamente, que a superação do precedente vinculante, que é uma outra técnica de se colocar o precedente vinculante fora do sistema, então nós temos a teoria da distinção e a teoria da superação. Obviamente que o tribunal arbitral, ele não pode exercer a teoria da superação do precedente vinculante, porque aí sim ele não está numa hierarquia do poder judiciário que foi efetivamente quem proferiu aquela decisão que deu causa ao precedente vinculante. Ah, mas espera um pouquinho, Beloc, então você está se contradizendo que tudo tem que ser um sistema? Não, espera um pouquinho, porque na verdade nós temos uma Constituição que define o que é poder judiciário, o que define o que é poder estatal, que tem ius imperium e que proferiu uma decisão de âmbito social e que, portanto, deve ser respeitada. E nós vemos que, inclusive, nós não temos cartas judiciais de um árbitro determinando alguma coisa para o juiz cumprir. No entanto, nós temos a inversão, a carta arbitral é um pedido do árbitro para o juiz. O juiz não tem que expedir uma carta judicial para o árbitro fazer. Ele manda, é um mandado judicial. Então, não é um pedido, é um mandado. Então, há essa diferença. Há essa diferença porque essa questão do poder judiciário está na Constituição, é ius imperium. O poder de polícia está nas mãos do judiciário. Então, há a possibilidade, ao meu ver, do ajuizamento de uma ação anulatória para se anular, porque o juiz não exerceu a distinção. Superação, de novo, está fora, como acabamos de falar. Mas, se ele exerceu a distinção, aí sim, não há que se falar em ação anulatória. Porque aí a gente vai entrar num outro tema, Rita, que inclusive esse tema foi explorado ontem num webinário. Agora estão chegando umas perguntas interessantes. E já entendi o que falar. Opa. Porque tem um tema que foi explorado ontem no webinário pelo professor Talamini e pela professora Tereza Rudalvin e pelo juiz Eduardo Pellegrinelli, aqui da Vara Empresarial de São Paulo, e capitaneada pelo Lessa, lá da Ciesp-Fiesp, que é exatamente como é que nós teríamos aqui no Brasil aquela possibilidade de aplicação da Manifest Disregard of the Law, ou seja, manifesto descumprimento a um preceito de lei, porque isso poderia ser entendido como uma revisão de mérito numa ação anulatória, coisa a que não se presta a ação anulatória. Então, só para fechar o meu raciocínio, quando eu digo uma ação anulatória, é para dizer, tribunal arbitral, você tem que pelo menos exercer o juízo de distinção do precedente vinculante. Ou aplica, porque senão tem nulidade a tua decisão. Certo. Mas eu vou aproveitar uma pergunta da Ana Marcato, nossa querida Naná, depois eu vou fazer... ela tá aí? Tá, a Naná tá aqui. E depois eu vou fazer as perguntas da Didi. Mas você acha que essa necessidade de respeito aos precedentes vinculantes, que você estava falando no começo, ela está abrangida pela cláusula regida pelas partes, dizendo que querem que seja aplicado o direito brasileiro? Sim. Foi isso que eu entendi. Sim, exatamente. E que aí os precedentes fazem parte do direito brasileiro, então por isso que eles são aplicáveis à arbitragem. Sim. Aí a Naná pergunta o seguinte, o árbitro, ele precisa aplicar o precedente existente, ainda que a parte não tenha trazido para discussão esse precedente? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Não precisa as partes trazerem, porque... A lei, o direito tem que ser de conhecimento de todos. Então, não há necessidade de a parte trazer o processo.
Inclusive, no livro, eu trago algumas hipóteses, eu não quero agora trazer, mas eu exemplifico. O que nós tratamos aqui são de determinadas hipóteses. Uma delas há exatamente esse problema sobre o qual nós falamos aqui, no caso de ser aplicação do direito brasileiro, ser um precedente vinculante efetivamente aplicável e a parte não ter invocado. Porque se depois, numa ação anulatória, ela entra com o pedido de anulação da sentença arbitral e, ao bater no judiciário, o judiciário vê que efetivamente tem um precedente vinculante em tese aplicável, no mínimo, a meu ver, o que o tribunal deveria de fazer é pedir esclarecimentos para o tribunal arbitral, para que o tribunal arbitral legitime efetivamente essa decisão. Afinal de contas, o que a gente espera seja um procedimento de jurisdição estatal, seja de jurisdição arbitral? É a segurança jurídica. Exato, é segurança jurídica. Exato. Aí, olha as perguntas da professora Tereza Udalvin, nossa querida Didi. Não vale. Vale, você vale. Ela é a maior entendida do assunto. Você acha que há uma identidade absoluta de jurisdição e arbitragem? Ou há uma equivalência para a maioria dos fins? Tá. Se há equivalência, qual que seria, né? Qual o principal marco? Conhecendo a figura, né? Essa figura maravilhosa que todos nós conhecemos e que eu tenho a grata honra de ser a minha mulher, né? De ser com quem eu compartilho a minha vida para o resto da minha vida. Conhecendo a pessoa, eu diria, o que ela quer saber é se o árbitro cria direito. Porque, na verdade, essa é uma questão sobre a qual eu não falei numa pergunta tua, Rita, quando você fala se há diferenças substanciais entre árbitro e juiz togado. Eu ia perguntar, porque eu estava falando do juiz para te provocar, né? Exatamente. Na verdade, há uma diferença, e é algo também que eu estou explorando nessa tese de doutoramento. A meu ver, há efetivamente uma diferença entre essa jurisdição arbitral e a jurisdição estatal, e não que isso leve a que a arbitragem seja uma quase jurisdição. Não, eu não mudo meu ponto de vista. Efetivamente, a arbitragem é jurisdição. Porém, na jurisdição estatal, uma vez que a investidura do juiz se dá em virtude do direito público, ou seja, ele é investido por força do que a sociedade, né, porque vem com base em lei, com base em Constituição, tudo aquilo que vem do judiciário, uma vez que seja efetivamente com base na lei e, portanto, do que a gente fala, um precedente vinculante, é aplicável e extensível a toda a sociedade. Afinal de contas, é o direito brasileiro. Então, o direito brasileiro é composto por o quê? É a lei interpretada por doutrina e jurisprudência. A própria elaboradora da pergunta é quem fala isso em todas as suas palestras, a gente está cansado de ouvir. Agora, na arbitragem, como se fazer com que o árbitro crie direito numa abrangência maior do que aquele espectro em que estão ao requerente e requerido, se a sua investidura se dá por força da vontade exclusiva das partes. Muito embora, nos Estados Unidos, há uma tendência de formação de precedentes vinculantes, pelo menos no âmbito da arbitragem trabalhista. É uma coisa que eu não me aprofundei muito, mas eu cheguei a ver já algo nesse sentido. Mas aqui no Brasil, efetivamente, por conta até do sistema que nós vivemos, uma coisa é o juízo arbitral formar o direito entre as partes, devendo respeitar o direito proveniente do judiciário. Mas o judiciário ele tem uma abrangência, obviamente, que social, para aquilo que a lei prevê como de aplicabilidade extensiva a todos. Seja em virtude da vinculação, seja em virtude da extensão erga omnes. O pessoal está brincando aí que a professora Tereza está te colocando na fogueira, mas não está, ela está engrandecendo aqui a live, está nos ajudando aqui Rita, que bom. A apimentar, né, as questões. Que bom. Essa questão, sabe, se o precedente se aplica à arbitragem, é super importante para a advocacia pública. Nas arbitragens que envolvem a administração pública. Porque realmente dá muita insegurança jurídica, né, Belloc? Isso traz muita insegurança jurídica. Porque imagina, demora tanto para se fixar um precedente, para se fixar um entendimento.
né? E no âmbito aí das questões que envolvem a administração pública, às vezes demora anos, aí fixa o precedente, né? Uhum. Aí entra numa arbitragem. Uhum. E simplesmente aquele precedente é deixado de lado, né? O árbitro desrespeita o precedente, não diz porque não está aplicando, né? E aí não tem nenhuma consequência jurídica. Então, isso realmente traz muita insegurança jurídica. E aí você falou, né, que tem que fazer pedido de esclarecimento. E se mesmo assim o árbitro não aplicar o precedente ou não disser por que está deixando de aplicar o precedente, você disse até que cabe depois uma anulatória, né? Sim, eu entendo que cabe anulatória. E você sabe que teve uma coisa muito engraçada, Rita, também. Eu falo que engraçada porque realmente foi engraçada. Não é só força de expressão. Eu tenho firme e forte convicção no sentido do cabimento da ação anulatória numa situação como essa. E eu lembro que ao apagar das luzes, e até, mais uma vez eu cito aqui a Aninha Marcato, ela fala, dissertação, tese, a gente nunca termina, a gente abandona, né? Porque a gente não consegue terminar, realmente. E eu lembro que ao apagar das luzes da minha dissertação, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. E eu tenho trazido muito a reflexão e deixo muito claro que não é uma posição minha, porque eu não posso colocar como minha posição porque não está sustentada, né? Eu tenho que estudar muito isso. Mas fica uma reflexão, por que não seria o caso de reclamação também? Agora, com essa decisão da ministra Nancy Andrighi, a gente vê qual que é até a posição do STJ. Mas esquecendo, deixando um pouco de lado, essa decisão da ministra Andrighi, no sentido de cabimento ou não da reclamação contra a decisão que violou o precedente vinculante. Seria o caso também de reclamação contra uma decisão do árbitro, ainda não transitada em julgado, porque eu tenho o prazo para o pedido de esclarecimentos. Então, suponhamos que durante o trâmite do procedimento arbitral, foi apontado por uma parte que tem um advogado muito diligente, que conhece o precedente vinculante, porque acompanha os temas do STJ, apontou a aplicabilidade e o tribunal simplesmente disse, eu não estou afeito a isso. Seria possível o cabimento de uma reclamação? E até no momento em que eu fiz essa colocação numa palestra, teve um aluno que veio conversar comigo, que trabalha no escritório da Aninha Neri, do Jorge Abud, e né, a gente não precisa falar que escritório é esse, que é maravilhoso, mas ele veio perguntar, ele falou, mas professor, o senhor não acha que pelo fato de o árbitro não estar dentro da hierarquia do Poder Judiciário, a reclamação é absolutamente descabida ou inaplicável? Eu falei, você trabalha ou você teve aula com o professor Jorge Abud? Ele falou, exatamente, porque eu conhecia a posição do Jorge. Mas, a meu ver, até agora, eu não consegui esbarrar em nenhum obstáculo no sentido do não cabimento da reclamação contra o ato do juiz que viola um precedente vinculante de uma decisão arbitral ainda não transitada em julgado. Não tenho que esgotar todos os recursos ordinários, porque não tem recurso contra a sentença arbitral. Mérito está lá, acabou, ponto, morreu. O único esbarro agora que eu dou é nessa decisão da ministra Fátima Nancy Andrighi. Mas é algo sobre o que eu estou me debruçando muito. Então, lá atrás, ao apagar das luzes da dissertação, eu coloquei isso. No livro eu tirei. Porque quem prefaciou meu livro, o professor Arruda Alvim, pegou o telefone um dia e me ligou e falou, Belloc, tudo bem, Belloc? Você tem certeza que você vai manter o último capítulo sobre reclamação? Eu falei, bom, se o senhor falar que não vai prefaciar meu livro porque vai constar, eu tiro. Ele falou, não, pode manter. Eu só diria o seguinte, é teu primeiro livro. Se você quer ser falado como aquele que escreveu bobagem, tudo bem. Se não, retire. Cheguei no escritório, na hora eu tirei. Mas eu ainda quero estudar esse assunto, porque, de novo, acredito que tem alguma coisa que eu possa trabalhar. Sim, sim. Olha, o Juca está fazendo uma pergunta aqui. A gente volta a falar sobre o princípio da autonomia da vontade das partes aí na arbitragem. Será que as partes podem estipular, no termo de arbitragem, a não aplicação dos precedentes? A não vinculação aos precedentes? Isso pode ser uma estipulação? Pode estipular isso? A meu ver, a partir do momento que você tem isso como efetivamente um componente do direito, a meu ver, as partes não têm como dispor sobre isso, porque, a meu ver, isso seria violação à norma de ordem pública.
Afinal de contas, o precedente, ele decorre de lei. A formação do precedente tem base na lei. A meu ver, norma de ordem pública e, portanto, indisponível entre as partes, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem. Perfeito. A professora Tereza até colocou aqui, né? O Ela direito colocou é aí um também? só. Né? Ela O direito é um só, direito exatamente, é um só. princípio da universalidade. Senão, a gente pode, não pode, né? Essa é uma coisa interessante de a gente trazer, né? Porque a gente está num momento de se falar muito dos meios adequados de resolução de conflitos. Uhum. Né? Como forma até, né? Não como forma de dar o tratamento adequado, né? Porque para determinados conflitos, de fato, uma solução consensual, uma solução arbitral pode ser a mais adequada. Uhum. Né? Uhum. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu acho. Né? Porque senão o tiro sai pela culatra. Pela culatra, porque a gente sem dúvida. busca, com os meios adequados, desafogar o judiciário, Uhum. né? E, mais que isso, trazer uma solução para o caso concreto que seja a solução que melhor pacifique. Uhum. Né? Perfeito. Então, acho que as partes, na hora de escolher, né, o meio adequado pelo qual elas vão resolver o conflito, elas querem escolher aquele meio que melhor atenda às peculiaridades do caso concreto, aquele meio que vá trazer a pacificação, como coloca aqui o professor Kazuo Tanami, o acesso à ordem jurídica justa, né, que não é exatamente o acesso à jurisdição. Então, a gente que está defendendo, né, essa justiça multiportas, esses meios adequados, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque os meios adequados, eles também têm que trazer segurança jurídica, né? Sim. A gente exige tanta segurança jurídica do judiciário, né? Uhum. Todas essas alterações legislativas, o novo Código de Processo Civil, ele veio imbuído dessa finalidade, né? Isso mesmo. De trazer mais segurança jurídica, de trazer um sistema mais coerente, onde não haja decisões que se contradizem, né? Que haja, né, uma isonomia, que haja um sistema, né, mais justo. Sim, você sabe... Se a gente não colocar limites, por isso que eu comecei falando dos limites, será que não tem limites, né? Porque se dá autonomia da vontade, aí pode-se tudo, né? Se não se coloca limite, se não tiver nenhum parâmetro. Sem dúvida, né? Rita. E eu acho... A gente perde o principal referencial, que é a justiça, né? E eu acho, e aí eu faço um meia-culpa até em virtude da nossa classe, dos advogados particulares. Eu acho que falta para muitos advogados critérios do que efetivamente deve ser feito. Ontem o juiz, o doutor Eduardo Pellegrinelli, falou que 95% dos casos que são levados via ação anulatória ao judiciário para anular a sentença arbitral são chororô de devedor. Olha a barbaridade, tá? E a gente Outra sabe. coisa, eu costumo dizer hoje em dia que o que faz um bom... O pessoal do núcleo especializado de arbitragem estão muitos aí, viu? Prestigiando a nossa live. Não, e olha, são muito bem-vindos, inclusive o pessoal do núcleo de arbitragem foi muito mencionado nessa cadeira que eu estou fazendo do professor Justino de Arbitragem, Justiça e Poder Público na USP, exatamente no sentido de o tanto que vocês têm estudado e o tanto que isso é bom para o poder público e para o direito, para o interesse público, né? E indiretamente o interesse do particular. Mas só para falar mais uma coisa, eu digo muito que o que faz um bom advogado hoje em dia não é o tanto de títulos que ele tem, não é o tanto de línguas que ele fala, é efetivamente ele sentar numa cadeira com o cliente dele, entender a personalidade do cliente, entender o caso, entender a personalidade da parte contrária e ver qual é a melhor forma que ele tem para desafogar o judiciário, defendendo o melhor interesse do cliente dele. E não aquela coisa da belicosidade e levar tudo a juízo ou até arbitragem. Tem um professor espanhol, agora não lembro, que ele defende muito a realização dos dispute boards, que é um tema outro interessantíssimo de modalidade de resolução de disputas, que ele fala, dispute board é muito bem-vindo em virtude da tamanha judicialização da arbitragem. Ou seja, a arbitragem ficou tão afogada quanto o judiciário. Muito interessante essa colocação dele. E falando de novo dessa unidade do direito, que eu acho que isso que eu queria deixar assim como mensagem assim dessa live, porque olha só, olha o comentário do Fábio Vitor.
Será que as partes... Olha só o perigo que tem. As partes quererem buscar a arbitragem só para fugir da aplicação dos precedentes. Muito, muito bem colocado, Fábio. Então, é o que eu digo. Assim, na verdade, eu estou concluindo do que ele colocou aqui. Eu não sei qual que é o... Mas, Rita, se você estiver correta na interpretação da conclusão dele, é exatamente o que eu falo no livro. Não tem como você ir para um determinado modo de... Ele está falando assim, que se não estariam sabotando o interesse das partes em querer ver a sua demanda solucionada fora do judiciário, vinculando o árbitro aos precedentes judiciais. Então, eu estou querendo dizer isso, que esse não deve ser o interesse que move as partes a buscar a arbitragem. Eu entendo. A gente não deve querer buscar arbitragem para fugir dos precedentes do judiciário. Exatamente. Então, ou para fugir daquilo que já lhe é aplicável, né? Ou para fugir daquilo que já lhe é aplicável. Porque o precedente já é vinculante. Opa, então eu vou tentar uma soluçãozinha diferente na arbitragem. Aí, a arbitragem é um instituto seríssimo. 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 E Belloc interrompeu sua fala? Não, tô aqui. Tô aqui. Eu terminei de falar. Desculpa, não falei mais nada. Tô aqui. Então, isso eu acho perigoso, né? Eu acho perigoso. Eu acho que se as partes não concordam com o precedente, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E participar de forma bastante ativa. Isso a cadeira da professora Tereza na PUC de São Paulo, eu acho assim que é maravilhosa, onde vai se estudar com profundidade os precedentes, porque uma coisa que a gente precisa estar atento é que todos os operadores do direito são responsáveis pela formação dos precedentes hoje. Perfeito, a sociedade como um todo, é isso aí. A sociedade como um todo. Exatamente. Então, se existe audiência pública, se existe amicus curiae, nós temos que participar, para que nós tenhamos precedentes realmente qualificados. Exatamente. Então, a gente tem que depois que o precedente é formado, aí fica todo mundo falando mal e querendo achar caminhos para desviar. Exato. Não é assim. E quando, na verdade... a gente tem que descobrir qual que é a causa do problema. Se a gente está insatisfeito com o precedente, né? Participa da formação desse precedente, né? Exatamente. Participe... Vamos chamar a responsabilidade também. Participe e respeite. É isso aí. É isso aí. Participe. Ficar colocando só a responsabilidade no judiciário. Então, assim, todos os operadores do direito hoje devem se envolver, né, com a formação de precedentes. E isso o Fábio Manerá teve recentemente uma live aí com o Marco Aurélio Peixoto. Ele falou: a advocacia pública tem que ter uma participação mais ativa, né? Não ficar só... Tem que ajudar a formar um bom precedente, escolher o melhor caso, né? Ir lá e fazer um IRDR, ir lá e apontar um repetitivo, né? Participar de forma ativa e depois intervir como amicus curiae, né? Participar da argumentação, né? De colocar lá todas as questões de direito que envolve, para que o judiciário possa apreciar, para que a gente tenha a formação de um precedente qualificado. Na verdade, eu acho que falta um pouco a cultura de uma atuação preventiva ao invés de uma atuação corretiva, né? Porque a atuação preventiva ela é saudável para a sociedade como um todo, né? E realmente, a arbitragem não pode ser uma forma de você escapar de alguma coisa que te é vinculante. Isso me faz lembrar, Rita, lá no passado, década de 90, década de 80, até antes, quando a Justiça Federal e quando o fórum também, o estadual, a distribuição dos casos era manual, os advogados entravam com a ação pedindo liminar, fazendo algum pedido liminar, e não obtinham, ou caía numa determinada vara. Isso era muito comum na federal. Caía na vara, na 13ª vara federal, que eu acho, se não me engano, era o juiz, que era um juiz ótimo, o Dr. Fauzi Achoa. Mas o Fauzi, ele não dá liminar nesse caso. Então você ia lá correndo, desistia da atuação e redistribuía para cair na 15ª que o juiz dava, entendeu? Então, realmente, o direito não é mais isso. Hoje em dia, o direito é uma coisa muito mais pensada, muito mais elaborada, né? Muito mais rica, eu diria. Sim, olha, muitas participações aí, muita gente querida participando da nossa live. Então, eu queria, assim, agradecer. Eu tinha certeza que ia ser um sucesso essa live. O Belloc tem muito conteúdo, tem uma formação aí de peso, uma formação sólida. Nossa PUC de São Paulo aí
né, a professora Ruda Alvim, que realmente não tem como, né? A nossa base é a nossa inspiração toda vez que a gente vai estudar e falar de precedentes. Acho que por isso que a gente fala com tanta paixão e gosta tanto desse tema. Eu acho que foi super esclarecedor, Belloc, eu acho que foi super importante. Que bom, Rita, Esse é um tema que eu vejo ser muito debatido, e eu acho importante a gente falar isso, que o direito é uno, né? Que a gente tem um sistema que, assim, fazendo um resumo aí, né? Que a arbitragem não pode ser criada dentro de uma bolha, né? Que a disponibilidade das partes é importantíssima, a gente respeita isso, mas não pode ser algo absolutamente limitado, ao ponto de dizer que não se aplica o direito na arbitragem, né? Então, eu acho que a gente está fincando aqui estacas importantes para construir e para a gente ter realmente um sistema multiporta sólido no Brasil e com segurança jurídica, né? Que é o que todos nós precisamos. Os jurisdicionados precisam disso, todos nós, né? Exatamente. Tanto o poder público quanto a área privada, né? E a gente, quando coloca o caso para ser decidido por um juiz, ou quando a gente coloca o caso para ser decidido por um árbitro, né? A responsabilidade de quem julga é muito grande, né? É muito grande, é uma responsabilidade. E hoje a gente fala muito também da necessidade de se criar uma forma de tornar as decisões arbitrais mais de fácil acesso, vamos dizer, né? A gente aumentar a publicidade das decisões arbitrais, né? Porque hoje a gente aumentou muito o volume de arbitragens no Brasil, né? A gente cresce a cada dia. O poder público, as arbitragens envolvendo o poder público, a gente pode dizer que realmente deu um boom, né? Nos últimos 2 anos, impressionante. É impressionante. E tem que ter parâmetros, né? Tem que ter parâmetros, porque senão fica sem referencial, né? E ainda mais quando envolve o poder público. A gente se preocupa, sim, com a isonomia, né? O sistema de precedentes foi criado para isso, né? Para dar essa coesão, para dar essa isonomia, para dar essa segurança jurídica. Então, a gente tem que estudar realmente com mais profundidade esse tema. E eu queria te dar aqui, agora a gente já está nos nossos minutos finais, te dar aí a oportunidade para tecer suas considerações finais, que já vai encerrar a nossa live aí, que o Instagram, ele encerra automaticamente. Ele corta. Bom, eu queria te agradecer muito de novo, Rita. Foi muito bacana esse bate-papo. Eu queria agradecer a quem participou, eu sei pelos nomes que você falou. Eu não estou acompanhando aqui para não ficar ligado. A Roberta aqui, ó, nossa querida. Eu não estou com os nomes na base. A Carmen mas Neres, eu queria agradecer muita gente bacana a todos. Então, Carmen, Aninha, Ana Marcato, a Roberta, ao meu grande amor que está sempre comigo, a gente está sempre junto. E, Rita, mais uma vez, muito obrigado. E parabéns pelo teu trabalho, Rita. Eu tenho acompanhado esse teu trabalho, é um trabalho incansável. E não é que você simplesmente aparece para a live, você liga para falar, vamos falar sobre esse tema, você gosta desse tema, o que você pensa, você liga, se preocupa se a pessoa sabe da ferramenta, não sabe da ferramenta. Olha, Rita, parabéns para você, você é um exemplo. Então, quando todo mundo fala, né, as pessoas falam, porque as mulheres, eu acho que já tem, que venham mais, mas tem tantas mulheres exponenciais, maravilhosas e brilhantes como vocês, e esses nomes todos que eu citei, que foram mulheres, parabéns a vocês. Muito obrigado, Rita, pela participação. Muito obrigado. Obrigada a você, Belloc. Foi uma alegria, um grande prazer, uma honra para nós recebê-lo aqui na Escola da Advocacia Geral da União. Um beijo aí para todo mundo que participou da nossa live. A participação torna tudo muito mais dinâmico, construtivo. Um beijo especial aí para o pessoal do Núcleo Especializado de Arbitragem da Advocacia Geral da União, que participaram aí até o fim. Olha aí a mensagem da Márcia. Márcia, um beijo para você. Olha, Márcia, participação. Na tua figura, Márcia, eu não te conheço, desculpa te chamar de Márcia, mas olha, parabéns a você e a toda a equipe que você compõe, porque realmente, como eu falei, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso e que tem sido falado, tem sido bradado aos 4 cantos.
Que bom isso, Márcia. Parabéns. São guerreiros. Didi, um beijo. Sua participação abrilhantou aqui a nossa live. Obrigada. Obrigada pelas perguntas, obrigada por tudo. E até a próxima. Um beijão. Tchau. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado.